Oi, gente, estamos aqui para falar sobre psicologia institucional na perspectiva de Gregório Barenblit. Eu estou aqui com os alunos de psicologia e a gente vai abordar um pouco sobre esse tema. Gabriela, qual é o contexto histórico da psicologia institucional? Então, o contexto histórico da psicologia institucional surge no Brasil na década de 60, em um contexto de perda de direitos civis, ataques à democracia, fechamentos do Congresso, radicalismo político e golpe de Estado. Resumidamente, uma ditadura. Diante disso, surge a necessidade de uma psicologia fora dos consultórios e menos elitizada, se difundindo em instituições e expandindo sua acessibilidade. Outra mudança proveniente dessa psicologia é a preocupação com o social e não apenas com o indivíduo experimental e biológico, focando em mudanças da realidade concreta e em problemas sociais. Agora nós vamos falar um pouco sobre a bibliografia do Gregório. Gregório nasceu na Argentina, fez graduação em medicina nos anos de 1961 e se especializou em psiquiatria. Posteriormente, migrou-se para o Brasil durante a ditadura militar, que foi na Argentina. Então, ele saiu do seu país e veio para conseguir se manter aqui dentro desse contexto onde ele vivia. Sistematizou seus estudos na psicologia de grupos, psicologia institucional e no coletivo. Seu evento mais potente foi o esquizodrama, uma teoria que busca, através de técnicas, novas formas de existir, novos modelos universais, valores. Entretanto, sua trajetória se estende além disto. Estudou também a psicanálise, psicologia, a política e a socionálise. Ainda falando sobre Gregório, a Ana Luísa vai falar um pouco sobre o seu percurso. Bom, a gente consegue perceber que a história de Gregório Barenblit ela é bem longa, porque ele vem para a psicologia trazendo novas práticas e novos enunciados teóricos. Então, se for para a gente passar falando aqui nesse podcast sobre ele, vai durar um tempão, né? Eu vou separar as 3 principais etapas da sua trajetória, porque ele tem as 3 principais etapas em destaque. A história dele é dividida nessas 3 principais histórias, né, nesse percurso. A nossa amiga anteriormente já tinha falado um pouco sobre ele, então, dando uma pincelada um pouco maior, ele é reconhecido como um analista institucional, um esquizoanalista e um esquizodramatista. A sua primeira etapa começa, então, com a psicanálise e com a política, onde ele traz grandes reflexões críticas à psicanálise. Ele participa de um movimento instituinte e revolucionário no cenário dessas associações políticas, do marxismo e da área da psicanálise, porque ele tenta fazer uma articulação entre as 3, ou seja, ele articula a psicanálise, o marxismo e a política com o coletivo da plataforma argentina, né? Como ele veio da Argentina. Na sua segunda parte, ele migra, porque, como a gente já havia falado, ele estava passando por um período de como é que é, gente? Não, que a Gabi falou? De ditadura, isso. Então, ele migra para o Brasil em 1970. Né? Ele faz parte da segunda geração. Ele vem em detrimento a essa ditadura e entra essa militância de esquerda. Essa fase dele, essa segunda etapa, ela é a sua análise institucional. Ele se torna um grande pensador nessa época. Ele começa a fundar a Abrapse com outros autores, né? Enfatizando essas referências da análise institucional. Ele vai de fundação à Abrapse e ele ainda tem um percurso muito longo dentro da análise institucional. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre ela, destacando seus principais pontos, né? E a sua terceira etapa é a esquizoanálise e a esquizodrama. A gente pode perceber que esse é o marco central da sua obra,
porque é no momento que ele começa a produzir novos conceitos, novos instrumentos, e sai daquele coisa mecânico e passa a adquirir máquinas mais abstratas. Então essa criação dele é a sua criação mais impressiva e original, porque ele cria o esquizodrama a partir da criação da esquizoanálise. Aprofundando um pouco mais sobre esse tema da segunda etapa do Gregório, que é o tema da análise institucional, a Lotus vai dar uma aprofundada nele para vocês. A análise institucional trata-se de uma análise sustentada pelo coletivo, que assume a tarefa de pesquisar, questionar e analisar a história, os objetivos, a estrutura e o funcionamento da organização, além dos dispositivos, práticas e agentes grupais. Os principais processos da análise institucional são a autoanálise e a autogestão. Esses processos visam contribuir para que os indivíduos e as comunidades voltem a ter confiança nos seus próprios julgamentos e recuperem o poder de gerenciar a própria vida nos variados aspectos. A autoanálise, segundo o autor, tem origem na psicanálise e consiste em colocar as comunidades como protagonistas de seus problemas, de suas necessidades e de suas demandas, para assim compreender ou adquirir um vocabulário próprio que lhes permita saber acerca de sua vida. Os processos de autoanálise ocorrem de forma simultânea com os processos de auto-organização ou autogestão, em que a comunidade se articula e se institucionaliza. Se organiza para construir os dispositivos necessários para produzir ela mesma ou para conseguir os recursos de que precisa para o melhoramento de sua vida sobre a Terra. Além desses processos, um conceito importante para a análise institucional é o conceito de instituição. Rani, o que é esse conceito de instituição? Então, Ana, seria basicamente esse conjunto de regras, normas, valores e práticas que organizam a vida social e influenciam o comportamento das pessoas, né, em um determinado contexto. Essas instituições, elas podem ser formais, como, por exemplo, escolas, hospitais, e as informais seria como a família e grupos de amigos. Então, a instituição é um organismo público ou privado também, que sempre estabelecido por meio de leis ou estatutos que visa atender a uma necessidade de dada sociedade ou da comunidade mundial. Digamos que bem nos primórdios das instituições, percebe-se que eram locais de esquecimento, de mortalidade dos sujeitos, tendo caráter excludente, sendo de tamanha dificuldade a inserção do psicólogo nesses locais. Então, só a partir da reforma psiquiátrica e da mudança do saber a respeito da saúde, o psicólogo passou a adentrar esses espaços na busca da promoção de saúde e bem-estar dos sujeitos. Então, já falando de instituição, também tem a diferença entre o psicólogo institucional e o psicólogo na instituição. O psicólogo na instituição, ele é como empregado, né? Ele é tratado como empregado, ele vai seguir as regras da empresa, ele vai seguir o que os supervisores mandarem. Agora, o psicólogo institucional, ele é autônomo para planejar suas próprias estratégias de acordo com as demandas da comunidade, né? Lá onde eu trabalho, eu trabalho no hospital de urgências, e eu percebo que, pelo menos no RH, né, eu nunca tive muito contato com psicólogos da parte hospitalar. Nos recursos humanos, eles, ao mesmo tempo que eles seguem as regras, eles têm um pouco de liberdade para planejar as ações. Eles têm contato com os diretores do hospital e eles têm essa autonomia para planejar, criar, mas ao mesmo tempo eles também seguem as regras do hospital, algumas regras que eles têm que seguir. Então eu vejo que é bem equilibrado assim. Aí eu queria também perguntar para Ana Luísa, né, que ela trabalha
no hospital psiquiátrico, como são os psicólogos lá, se eles são mais institucionais ou eles estão mais para a área na instituição. Bom, no local que eu trabalho a gente consegue perceber que os psicólogos de lá são aqueles institucionais. Eles conseguem trabalhar bem ali, elaborar vários planos, conversar com os funcionários para saber qual seria a melhor decisão para ser tomada com o paciente. A gente consegue perceber que lá dentro, mesmo tendo aquela hierarquia, né, que toda empresa tem, as coisas ainda conseguem influir de uma forma benéfica ali dentro, porque os profissionais eles são bem participativos e a gente consegue perceber que, de acordo com a análise institucional, tem aquele instituinte, né, que é aquele que questiona, aquele que sempre quer ver melhora no trabalho do profissional, e lá dentro também apresenta esse tipo de funcionário. A gente consegue observar o instituinte claro ali dentro, aquele que quer ver as coisas dando certo. E a gente, fazendo uma correlação, né, o psicólogo também tem esse papel de questionar, papel de saber se o tratamento está certo, se está humanizado, o que tem que melhorar, o que cada funcionário precisa fazer para dar seguimento, para ser benéfico, porque pensando num paciente ali dentro, tem que ter um tratamento terapêutico, tem que questionar mesmo se está certo, se não está certo. E dentro dessa organização eu consigo perceber que tem isso sim. Ana, de acordo com tudo que foi falado até agora, me fala um pouco sobre os aspectos e os conceitos do autor. Bom, os principais aspectos e conceitos da obra do Gregório Barenblit, né? A análise crítica das instituições. Ele traz também a autonomia do psicólogo dentro dessa instituição, né? Como o nosso amigo Lucas já havia falado sobre a psicologia institucional. Então, o psicólogo ele passa a ter autonomia dentro dela também. E ela traz uma psicologia para além do consultório, não fica aquela coisa monótona, fechada. Ainda mais depois do que a gente também já veio falando, né, da ditadura que aconteceu na Argentina. Ele tem esses pensamentos depois dela. Então, ele traz essa psicologia para além do consultório. E traz uma prática pensada nos problemas concretos da realidade social, que nem a gente também já havia falando da psicanálise, do marxismo. Ele traz outra forma de pensar, traz a promoção do bem-estar e da saúde, e ele tenta desetilizar a psicologia. A psicologia ela não é mais aquela coisa das classes dominantes, ela está desetilizada, então ela é para todos, né? Todos têm direito a ter a psicologia, todos têm direito a ter esse profissional ali junto com a pessoa. Gabriela, como está a psicologia institucional nos dias de hoje, nos dias atuais? Então, nos dias atuais, a psicologia institucional promove relações mais igualitárias, participativas e respeitosas dentro da instituição, valorizando o saber multidisciplinar e a importância social na história de vida do sujeito. É uma psicologia mais voltada à realidade social, não tanto usando os sujeitos como método de estudo ou apenas com sua parte biológica. O Gregório ajudou muito para essa perspectiva concreta da realidade a partir de seus estudos e suas pesquisas. Que nem a gente já havia falado, né, anteriormente, Gregório ele traz uma nova perspectiva para a psicologia, né? Ele traz novas mudanças. A gente falou que a obra dele é bem grande, a gente está tentando dar um geral aqui. Então, ele traz novas mudanças para essa psicologia, ele promove uma psicologia para todos e dentro dessa organização, dessa instituição, tem que ter uma coisa mais humanizada, mais respeitosa, tem que ter a valorização dos profissionais que estão ali dentro, porque ele vem mesmo com essa perspectiva de tirar a psicologia do consultório, né? E trazer para novas classes. Então não fica mais naquela questão da só as hierarquias terem acesso à psicologia. Ele cria um acesso a todos. Ele tem essa forte influência junto com outros autores, né? Que eu acredito que outras pessoas, outros trabalhos sem ser esse nosso também já tá falando. Então outros autores junto com ele traz essas novas perspectivas.
Ele quebra muitos estigmas que já foram colocados em pessoas dentro de instituições. Como a Ana falou, ele deselitiliza a psicologia, tirando ela do acesso apenas à elite, e pensa de forma da totalidade do sujeito e suas vivências. Isso, ainda mais do contexto que ele passou, né? Porque ele passou pelo aquele contexto da ditadura. Então, ele conseguiu observar logo de cara os aspectos que seria melhor para essa criação dessa obra dele. Que nem a gente falou, que foi dividida em 3 etapas, 3 principais percursos. Eu acho que se você pegar para ler um livro dele, tem muita mais história, tem muita coisa. Então, ele veio com essas mudanças. Ele sai do padrão e passa a criar novas coisas, novas teorias. E é isso aí. Então, um dos estudos de Gregório foi o esquizodrama. E a gente vai aprofundar um pouco nessa parte. Bom, eu já havia falado no começo do podcast que a obra do Gregório era dividida em 3 grandes percursos. E o último dele é o esquizodrama, que é um dos marcos principais de Gregório, né? Bom, o Gregório é um analista institucional e ele participou de diversos movimentos, né, populares, que nem a gente já havia falado. E o esquizodrama, ele é denominado como uma proliferação dramática inventiva. É um conjunto difuso de técnicas, táticas, estratégicas, montagens, práticas, que criam dispositivos técnicos com o objetivo de uma esquizoanálise praticada. Ele faz essa junção, né, do esquizodrama com a esquizoanálise e ele toma como recurso a arte, a filosofia, o teatro, a pedagogia e a psicoterapia para elaborar essa nova técnica, né? Essa técnica do esquizodrama. E um dos objetivos principais do esquizodrama, de acordo com Gregório Barenblit, é propiciar outros modos de existir, novos universos e valores e estilos de vida de forma diferente, né? Ele traz muito isso nas suas obras, não só no esquizodrama, como nos outros conceitos dele, como, por exemplo, da análise institucional. Ele tenta criar novas coisas, ele sai do mecânico, né? A clínica do esquizodrama é denominada clínica esquizodramática, escrita com K, que provém do grego e alude que a realidade está constituída por átomos que caem no vazio segundo uma trajetória reta. Quando dele se desvia e colide com outro átomo, constitui uma invenção, elemento novo. Assim, a clínica é um dispositivo alternativo, desviante e original. Para melhor entender essa proposta, tem o conceito de realidade e realteridade. Realidade é tudo aquilo que existe no campo do real, como natureza, sociedade, subjetividade, semiótica, tecnologia, e configura num conjunto difuso, heterogêneo, transfinito e metastável. É composto pelo que é possível, o que pode vir a existir, e o impossível, que ainda não existe. Além disso, a realidade é composta também pelo que é virtual e atual. Sendo virtual o que não existe, é impensável, inexplicado e não previsível. Torna-se real por meio da atualização. O atual é o que é pensável, explicado, denominado, registrado, gerando assim o absolutamente novo. Assim, a realteridade é a produção pela atualização de seu virtual na realidade de devires ou acontecimentos, eventos. A prática intervencionista faz com que se produza uma desterritorialização da realidade, com novos territórios, outros regimes de signo, novos universos, modos de viver, uma praxis de atos de sentidos e devires, como simulacro novo singular. Tal clínica pode ser aplicada a sujeitos individuais, grupos, casais, famílias, coletivos em geral, organizações e movimentos. Propõe uma participação direta e ativa dos agentes participantes na prática da dramatização e que os mesmos devenham esquizodramatistas, com suas singularidades e desejos, pois se acredita que essa técnica seja nômade,
não tem começo e nem final. Não tem mapa pré-traçado, nem transcorre de um ponto pré-fixado a outro. Desta forma, o sentido dessa praxis consta que o esquizodramatista atue como viva e viva como atue. Bom, gente, então aqui a gente encerra o nosso podcast. Eu quero agradecer a participação de todos os alunos de psicologia e da nossa professora pela oportunidade. E a gente tentou falar um pouco sobre a vida, a trajetória de Gregório. E foi isso. Muito obrigada.